Olá, estamos começando o nosso Ponto de Vista aqui na TV Câmara Campinas. E o assunto de hoje é o envelhecer de cada um. E para conversar com a gente, nós convidamos o professor Anderson Gonçalves, que vai falar sobre esse envelhecer, né? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, prazer poder estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que é tão importante para mim, né? E importante para o contexto nacional brasileiro também, que é o envelhecimento. Exatamente. Olha só, gente, vamos lá. A população idosa é definida pela Organização Mundial de Saúde como o grupo etário de 65 anos ou mais. Nos países desenvolvidos é de 60 anos ou mais, né? Sendo assim, o contingente de pessoas idosas no país, aqui no Brasil, aumentou muito nos últimos anos, representando aí 14,7% da população, o equivalente a cerca de 31 milhões de pessoas. Segundo dados aí do IBGE, né, o Brasil está envelhecendo rapidamente. No seu ponto de vista, professor, quais impactos esse envelhecimento pode provocar? E, no seu ponto de vista também, o Brasil ele está preparado para esse envelhecimento que o IBGE aponta? Então, hoje, né, a gente já verifica esse processo de transição demográfica num estágio bem avançado até, né? As famílias têm menos filhos, as pessoas, né, se reproduzem menos e têm uma expectativa de vida maior. Então isso faz com que a proporção de pessoas com 60 anos ou mais no Brasil cresça de maneira contínua, né, e cresce a taxas superiores à taxa de crescimento da própria população. Então a gente tem uma transição que leva a uma inversão da pirâmide etária. O Brasil, né, como outros países da América Latina, está passando por este processo sem antes ter ficado rico, né, sem antes ter completado o seu processo de desenvolvimento com padrão de outras economias, né? Então, outras economias tiveram esse processo demográfico também, mas antes passaram por um processo concomitante ao desenvolvimento econômico. Então, muito se diz que o Brasil está envelhecendo antes de ficar rico. E aí a gente pode resgatar também um pensamento lá da década do milagre econômico, né? Que o Brasil tinha um crescimento considerável. A gente tinha a perspectiva lá de que o ministro da Fazenda, né, Delfim Neto, afirmou que primeiro a gente precisa fazer o bolo crescer para depois dividir, né? E hoje a gente tem um grupo de pessoas idosas que eram adultos naquela época, né, e que não viram o bolo ser dividido, né? Então hoje a gente sofre os impactos. Então, se a gente continuar com os processos de desigualdade, a gente pode ter sérios problemas, porque o envelhecimento não atinge, né? O envelhecimento já não é mais uma característica de pessoas com grande poder aquisitivo, né? Mesmo nas famílias de baixa renda, a gente percebe um declínio do número de filhos, um declínio do que a gente chama na demografia de taxa de fecundidade. O número médio de filhos por mulher está em declínio e a extensão da vida, né? As pessoas estão vivendo mais tempo. Acho que a grande questão que a gente fica também é viver mais, né, em melhores condições. O tema que a gente trabalhou na tese de doutorado recentemente, né, defendida lá na Unicamp, é que a gente precisa mensurar o envelhecimento. E mensurar só a partir dos 60 anos de idade é muito pouco. A gente não consegue extrair nenhuma informação, a gente não consegue inferir nenhuma informação a partir de uma idade cronológica, né? Se eu disser para você, uma pessoa de 60 anos no Brasil hoje, você não tem muita ideia, né? Pode ser uma pessoa praticando esporte, pode ser uma pessoa viajando, pode ser uma pessoa aposentada e pode ser até uma pessoa com demanda de serviço de saúde intenso, né? Com cuidados. Então a gente precisa cada vez mais identificar as características desse grupo etário. Quando a população de pessoas idosas era em torno de 6%, né, a gente não tinha tanto essa preocupação lá na década de 80. A gente poderia ter um sistema de previdência social sem tanta preocupação. Hoje, né, com a população em 16%, a população com 60 anos ou mais, ocupando 16% da população total, e com a projeção de chegar a 30%, né, nas próximas décadas, a gente começa a se preocupar já em identificar esse grupo, né, que é tão heterogêneo e quais são as singularidades do processo de envelhecimento de cada extrato desse grupo tão grande que é o grupo classificado como pessoa idosa.
Perfeito. O envelhecimento é um processo natural da vida e com ele surgem aí algumas mudanças no corpo que podem afetar a saúde e o bem-estar da pessoa. Por isso, é fundamental que o idoso tenha um acompanhamento médico adequado para garantir uma melhor qualidade de vida. E é nesse contexto, gente, que entra a figura do geriatra, né, um especialista em saúde do idoso. Uma matéria feita pelo Estadão, professor, trouxe como manchete: o Brasil tem déficit de 28 mil geriatras. Né? O geriatra é aquele médico profissional que cuida dos idosos. Com a população brasileira envelhecendo rapidamente, envelhecendo muito e assim, alguns vão, igual você disse, alguns vão precisar ali do médico, outros não. Mas o que preocupa é esse déficit de médicos que se formam, mas que não estão buscando a especialidade de geriatria. No seu ponto de vista, isso pode trazer um agravamento referente à saúde idosa daqui para frente? Olha, eu acredito que sim, né? A gente tem, como a gente verificou nos dados, né? A gente tem uma tendência de ampliação, né, do número absoluto de pessoas idosas, né, e a proporção de pessoas idosas também aumenta, né, o número relativo na população. Então a gente precisa realmente de investimento e eu acho que não é só apenas na especialização. Né, a gente precisa que essa temática seja inserida no currículo, né, de diversos cursos. Então a temática da gerontologia, a temática do processo de envelhecimento, ela não pode estar segmentada também só na especialização de determinados grupos de profissionais. É preciso que todos os profissionais da área da saúde, e quando eu falo profissionais da área da saúde, eu não estou me referindo apenas a médicos, enfermeiros, esses cuidados hospitalares e intensivos, né, de cuidado. Eu estou falando do cuidado anterior até, né, o profissional de nutrição, o profissional de educação física. Cada vez mais os profissionais terão que incorporar, né, um repertório conceitual, prático, científico, para poder lidar com o processo de envelhecimento. Então há uma demanda não só por geriatras, mas também por profissionais de outras áreas da saúde que tenham uma atenção voltada a esse processo de envelhecimento e como transformar esse processo de envelhecimento num processo saudável. Porque o envelhecimento não precisa estar associado à doença, aliás, ele não deve estar associado à doença. O processo de envelhecimento, que a gente chama na senescência, né, é o declínio das capacidades funcionais, um processo biológico, né, o declínio das capacidades funcionais, né, a redução da viabilidade e o aumento da vulnerabilidade. Agora, dependendo do estilo de vida, dependendo das práticas, né, de alimentação, de inserção social, as práticas de atividade laboral, então quanto mais infraestrutura a gente tiver para manter as pessoas de forma ativa, saudável, né, a gente consegue ter um processo de envelhecimento que é um processo que a gente observa hoje nos sexagenários, né, muito presente, as pessoas são ativas, né? Antigamente a gente tinha essa ideia do idoso, pessoa idosa é um aposentado, fez 60 anos, vai se recolher aos aposentos e esperar ali, né, os netos, ficar naquela expectativa meio que passiva. Sim. Né? E hoje a gente observa que a cidade ela é muito movimentada pelas pessoas idosas. Então, principalmente sexagenários, né, que estão ainda num período da primeira idade ali, né, dentro desse processo de envelhecimento. Então, tem muita energia ainda para fazer a cidade movimentar, para fazer as coisas acontecerem, contribui muito para a economia também. A gente tem uma grande parcela de pessoas idosas cuidando de outras pessoas idosas. Então, são sexagenários cuidando dos octogenários, né? Geralmente as mulheres têm esse papel atribuído, né, de uma forma... A gente precisa fazer esse debate também. A gente tem uma sociedade que precisa refletir sobre o cuidado. E aí a gente tem uma questão de gênero bastante sensível, né? Às vezes a família educa muito as mulheres para o cuidado e educa pouco os homens para o cuidado. E a gente precisa ter uma sociedade cada vez mais voltada ao cuidado, tendo em vista esse processo de envelhecimento. Então, tanto não importa o gênero, não importa o sexo, né? Nós precisamos ter atenção aos cuidados. Então, é importante que as pessoas, né, na concepção dos seus filhos, né, tenham essa atenção. Porque muitas vezes a menina é educada para cuidar, né, desde criança, né, cuidar da boneca, e o menino é educado para aventura, para construir, para sair, brincar de carrinho. E aí, quando a gente se torna idoso, né, quando se torna octogenário, quem que vai cuidar? Né? Geralmente, na nossa tradição, acaba ficando uma carga muito forte para a mulher, que acaba tendo dupla jornada. Né? Trabalha fora,
cuida da mãe, cuida dos filhos. Então a gente tem essa questão de gênero também que é bastante sensível dentro do processo de envelhecimento. E quanto mais a gente educar as crianças para o cuidado, melhor cuidado a gente vai ter quando se tornar idoso também. Importante essa sua colocação, até porque, né, quando a gente se refere à questão de idoso, nós temos ali o cuidador de idoso, né? E eu li um artigo esses dias dizendo que a função cuidador de idoso logo em breve também estará escassa, porque essas pessoas que hoje estão se formando, como fazendo curso técnico, né, ou investindo nessa função, num futuro não tão distante, elas também estarão idosas. E aí, quem é que vai cuidar de quem? Né? Eu gostaria que você explicasse para a gente como que você define, como você descreve alguém idoso, né? A partir dos 65 anos eu sou idosa, como é definido alguém idoso, no seu ponto de vista? Então, excelente pergunta. A definição de idoso, né, se a gente quiser buscar uma segurança jurídica nessa afirmação, a gente vai recorrer ao Estatuto do Idoso e à Política Nacional do Idoso. Estatuto do Idoso de 2003, Política Nacional do Idoso de 1994, que definem o idoso como pessoa com 60 anos ou mais de idade cronológica. No entanto, né, no ato dessa definição de pessoas com 60 anos com idade cronológica, as pessoas com 60 anos nessa época, nos anos 2000 ou na década de 90, tinham determinadas características biológicas. Hoje, as pessoas com 60 anos, também 60 anos cronológicos, têm outra característica biológica. Com a expansão da expectativa de vida, as pessoas vão completando uma mesma idade cronológica e podem ter condições de saúde diferentes. Então, quando a gente vai avaliar na prática as políticas públicas, muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, tem uma pessoa ali, parou a vaga parou o carro na vaga do idoso. Né? Poxa, e a pessoa tem 60 anos. Exato. Né? E quando você vai observar, a pessoa tem 60 anos, mas não tem características físicas que revelam, né, essa idade. E aí as pessoas falam, poxa, esse é o padrão, né, que eu quero envelhecer assim, né? Tem a questão da estética também, que hoje tem um grande crescimento também de medidas anti-envelhecimento, e aí tem todo um debate filosófico, ético também, até que ponto, né, qual que é o limite para esse tipo de conduta. O fato é que o tempo, ele não perdoa ninguém, né? O tempo chega, né, a todos. No entanto, caracterizar a pessoa só a partir da idade cronológica é pouco. Então, até por isso, na minha tese de doutorado, né, defendida recentemente, a proposta é que a gente consiga mensurar a idade a partir de outras características. Perfeito. Então, uma característica interessante é a expectativa de vida residual, né? Quanto tempo se espera viver aos 60 anos. Então, se lá na década de 80, a pessoa com 60 anos esperava viver mais 7 anos, hoje ela espera viver mais 19. Exato. E aí, então a perspectiva de vida, né, prospectiva, a perspectiva futura é muito maior e a pessoa consegue criar novos projetos, continuar sendo um ser desejante, não se recolher aos aposentos e ter uma vida ativa. Então, acho que o grande debate agora é a gente encontrar essas novas medidas para o envelhecimento. Eu utilizei na tese de doutorado um dado bem específico, técnico, talvez não caiba aqui na entrevista trazer pormenores, mas eu mensurei, a gente tem um estudo no Brasil chamado Estudo Longitudinal da Saúde do Idoso Brasileiro, que mede uma série de características de pessoas com 50 anos ou mais. Sim. E uma das características é a força que a pessoa tem na mão, a força que ela tem para fechar o punho. Isso é chamado de força de preensão manual, que é medido por um dinamômetro. Essa medida, ela é um preditor bastante relevante para declínio da capacidade funcional ou até mesmo para a mortalidade. Então eu consigo mensurar o seu processo de envelhecimento a partir da sua força. Vai dizer. Quanto mais forte você é, mais lento é o seu processo de envelhecimento. Entendi. Quanto mais fraco você é, mais acelerado está o seu processo de envelhecimento. E aí na tese a gente comparou brasileiros com a mesma idade cronológica e que tem forças de 10 anos de diferença. Isso dependendo da região onde a pessoa nasceu. Olha. Então, pessoas da região sul, em média, têm características de força de 10 anos mais jovens do que pessoas com a mesma idade cronológica que residem na região norte e nordeste. Então, a gente percebe que ter 60 anos no Brasil
assegura que é pessoa idosa, mas não diz nada sobre a pessoa em termos de características biológicas. A gente não consegue inferir qual que é a condição de saúde dessa pessoa, qual que é a real demanda. Então, os estudos sobre envelhecimento vão precisar cada vez mais reconhecer essa heterogeneidade do grupo de pessoas idosas e encontrar as demandas por políticas públicas de forma mais focalizada. Não estou querendo dizer aqui que a gente deve eliminar a universalidade do Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Assistência, mas para a gente avançar em determinadas políticas, é preciso reconhecer que há uma singularidade no processo de envelhecimento e que o Brasil é um país com grandes traços de desigualdade, né, extrema inclusive, e isso afeta não só os mais jovens, mas principalmente os idosos de hoje, né, que não tiveram lá na sua infância, na sua primeira infância, né, uma Constituição cidadã como a gente tem hoje. Então a gente tem a Constituição de 1988, grande parte dos idosos não vivenciou os frutos dessa Constituição. A gente vai perceber os frutos da Constituição de 1988 quando você, né, a gente conseguir chegar nos 60 anos, aí a gente vai olhar para o nosso entorno, né, olhar para a nossa sociedade e ver os frutos dessa Constituição e desse sistema de seguridade social a partir dos idosos que nós teremos no futuro. Então, ter 60 anos hoje não é igual ter 60 anos lá em 1990, em 80, e a gente precisa, então, ir além da idade cronológica, conseguir mensurar o envelhecimento a partir de outros indicadores também. Eu tive a felicidade de conviver lá no Conselho Municipal do Idoso, quando fui presidente, com líderes, né, comunitários, com pessoas que estavam à frente, né, Dona Erna da política, o Benedito Saga, presidentes do Conselho Municipal do Idoso, pessoas que estavam ali ativamente, né, lutando por melhoria na condição da política pública municipal para a pessoa idosa. Então essas pessoas acabam inspirando a gente, né? A gente tem uma ideia hoje também que o jovem hoje só quer saber do Google, do YouTube, da internet, ele busca lá, e o idoso já não tem mais aquela característica de oferecer a sabedoria, né? As pessoas confundem a informação com a sabedoria. Mas quando a gente vai envelhecendo, vai chegando também na maturidade, a gente vai percebendo que a sabedoria está realmente em quem viveu mais e tem para trocar e para inspirar, muito a inspirar. Então a gente não perdeu isso não, acho que é uma questão mais de ajustar o olhar, né? E a gente consegue ainda olhar para as pessoas idosas e verem, principalmente essas que conseguem completar todas essas dimensões, né? Então o desenvolvimento físico, né? Manter a saúde física, a saúde mental, a parte financeira tem que estar em equilíbrio também, e a inserção social. E a inserção social é um grande desafio, né? Porque antigamente as pessoas tinham o papel da família de uma maneira mais ativa, mais forte. Por quê? As famílias eram extensas, o número de filhos era considerável, e aí tinha bastante neto, aquela participação. E hoje as pessoas têm um filho, dois, né? Às vezes só tem o pet, não tem nem o filho. Né? E aí, como é que vai ser o processo de envelhecimento? Então, a gente tem uma tendência também a ter um processo de envelhecimento muito pautado nas amizades e na comunidade. E aí passa uma dica também, né, para o processo municipal, agora a gente está em ano de eleição, né? Quanto mais a gente tiver uma cidade preparada para o estabelecimento de relações entre as pessoas, mais favorável é esse processo de envelhecimento também. Né? Quanto mais inóspita a cidade for, né, quando a gente transforma os grandes centros, né, em espaços inóspitos para evitar a população em situação de rua, né, para fazer, então a gente empurra as pessoas para dentro de casa, ou quem tem recurso vai para o shopping, né? E aí o espaço público não se torna mais um espaço de convivência. Então, esse processo de envelhecimento de famílias menores, famílias nucleares, vai demandar mais interação social, mais amizades, mais fortalecimento de vínculos comunitários. E aí a cidade precisa também pensar o seu planejamento urbanístico para que favoreça esses processos de convívio entre as pessoas idosas. Né? A etapa do envelhecimento é uma etapa que pode significar muitas perdas. Né? A gente, quando é jovem, vai para festa de casamento, vai para batizado, vai para aniversários, né? É convidado para muitas festas, tem muitos amigos. E quando a gente vai chegando nas últimas etapas do curso de vida, a gente vai no velório de um amigo, do outro, né? A gente vai tendo um processo de perdas. Então, isso não precisa ser tão melancólico. A gente deve incorporar, né, a perspectiva de novas amizades, novos conhecimentos, novas interações, novas conexões. Eu acho que a gente tem tudo para chegar no processo de envelhecimento aí com essa infraestrutura social
né, e física também que a gente precisa. Muito bem. Estamos aqui no Ponto de Vista, falando com o professor Anderson Gonçalves sobre o envelhecimento, né? O envelhecimento de cada um. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, nós vamos falar sobre as desigualdades, né, diferentes e desiguais, aliás, processos de envelhecimento no Brasil, porque tem uma diferença aí em relação à área rural, à área urbana e também diferença em relação a estados, né? Cada um é cada um. Como é que é? Será que a gente envelhece todo mundo igual ou tem diferença no envelhecimento? Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, Ponto de Vista está de volta. Muito bem, estamos de volta com o nosso Ponto de Vista. Nós estamos falando sobre o envelhecimento, o envelhecer de cada um, com o professor Anderson Gonçalves. Eu te pergunto, né? Você se sentiu já envelhecendo? Você pode falar que você está com 60 anos e já está numa fase do envelhecimento ou não? Você está com 60 anos e se sentindo muito jovem, né? Professor, tem a ver no lugar que a pessoa mora, no estado que a pessoa mora, na qualidade de vida que ela tem, né? Como que a gente pode avaliar aí essa questão do envelhecimento quando a gente fala de locais diferentes, né, do Brasil? A pessoa que mora em São Paulo comparada à pessoa que mora no estado do Paraná ou em Santa Catarina, que é um local de praia, tem diferença do envelhecer de cada um? O processo de envelhecimento, ele é um processo multifatorial, né? Ele tem vários fatores associados ao processo de envelhecimento. Ele é um processo endógeno, né? Então todos os indivíduos, né, todos os organismos biológicos, né, vão passar por esse processo. Então é universal entre todos esses indivíduos e ele é endógeno. Então a gente vai desencadear o processo de envelhecimento querendo ou não, né? Não existe a imortalidade, ainda não inventamos a pílula da imortalidade. No entanto, o processo de envelhecimento ele pode ser acelerado também dependendo dos fatores exógenos, fatores externos ao corpo. Então, dependendo da sua exposição à radiação, dependendo da sua alimentação, dependendo da prática de atividade física, da própria condição laboral da pessoa, né? Então, são vários fatores que vão influenciando, né, esse envelhecimento mais acelerado ou mais lento. Quando a gente observa os dados no Brasil, né, na minha tese de doutorado, uma proposta que eu trago, né, uma contribuição para a análise do envelhecimento, é a gente conseguir mensurar a idade para além da idade cronológica. Então, a idade cronológica é o tanto de tempo que eu já vivi desde o meu nascimento. É uma medida bastante útil, é o que geralmente a gente tem para usar na política pública. Sim. Perfeito. Mas aí existe a idade psicológica. Quantos anos você acha que você tem? É uma medida interessante, porque as pessoas às vezes acham que são mais novas, às vezes acham que são mais velhas, depende da condição de saúde. Também é uma medida interessante, mas não foi essa medida que eu mais explorei na tese. A medida que eu mais explorei foram duas. A idade prospectiva, que é quanto tempo eu ainda espero viver, né? E aí, essa idade prospectiva, ela é diferente também dependendo da região do Brasil. E a idade relativa. A idade relativa é de um grupo em relação ao outro. Então, a ideia na tese foi mensurar grupos populacionais com características socioeconômicas diferentes ou regionais diferentes. E aí a gente conseguiu verificar que pessoas que ganham até 2 salários mínimos, quando a gente compara a força dela de preensão manual, né, que eu tinha falado no bloco anterior, quando a gente compara a força de preensão manual dessas pessoas com as pessoas que ganham 4 salários mínimos ou mais, existe diferença de 10 anos de idade relativa. Então, se você tem 55 anos e ganha até 2 salários mínimos, você é do sexo masculino, você tem características de uma pessoa de 60, considerando a média nacional da força. E quando você considera a pessoa que ganha 4 salários mínimos ou mais, ela tem características biológicas de força de 50 anos. Então você tem uma diferença de 10 anos, né? Isso tanto para renda como para escolaridade. Perfeito. Então, os recortes que a gente fez, né, foi renda, escolaridade, região de domicílio,
Bom, a gente não investigou ponto a ponto, né? Sim. Mas a gente pode já deduzir que pessoas com elevado nível de escolaridade têm maior renda e, tendo maior renda, têm mais acesso a uma alimentação adequada, né? Rica em proteínas, rica em nutrientes que favorecem também esse processo de envelhecimento mais lento. Também tem a condição laboral, as pessoas que têm uma renda menor geralmente estão expostas a condições laborais mais próximas do insalubre ou condições que podem agravar também o processo de envelhecimento. Tem vários fatores que podem ser investigados, né? A tese não consegue esgotar, né, e explicar quais são as causas, mas o que a gente consegue mostrar é que existe uma diferença de 10 anos, de 10,6 anos, entre faixas de renda diferentes e também entre regiões do país. A população da região norte e nordeste, em proporção, ela não tem tantos idosos. Mas as pessoas que estão lá, né, com a força de preensão manual, a gente compara, tem, em média, né, pessoas com 55 anos de idade cronológica, têm forças 10 anos mais avançado o processo de envelhecimento do que a população da região sul. Então existe uma desigualdade significativa dependendo da sua região de domicílio, dependendo da sua renda, dependendo do nível de escolaridade. E também há uma diferença interessante em relação à questão do sexo, né? Sexo masculino, sexo feminino. Os homens, eles têm maior diferença nas primeiras idades do processo de envelhecimento. 55, 60, 65. As mulheres têm uma diferença menor. Mesmo com a faixa de renda, mesmo quando a gente considera as regiões do país, as mulheres têm uma diferença menor. Então isso também nos traz um indicativo de que os homens, né, têm um padrão de atenção à saúde diferente também das mulheres. As mulheres, mesmo as mais pobres, né, que têm uma renda menor, mesmo aquelas que residem em locais com menor infraestrutura, ainda assim elas utilizam mais a infraestrutura de saúde, elas se preocupam mais com os cuidados, né, preventivos do que os homens, né? O homem geralmente espera o sintoma ficar muito agudo, né, e aí ele vai descobrir que já é crônico, na verdade, o problema, né, quando ele recorre aos cuidados de saúde. Então também aí está um ponto importante do autocuidado, né? A gente falou no bloco anterior, da gente conseguir educar as crianças para o cuidado, né? Tanto meninos quanto meninas. Né? A gente precisa que todo mundo saiba cuidar. E aí a gente agora fala da questão do autocuidado. Então, os homens, principalmente, né, têm uma expectativa de vida menor do que as mulheres. São 7 anos, em média, vivendo menos do que as mulheres. No entanto, as mulheres vivem mais, só que também vivem mais tempo dependente de cuidado. Também tem um ponto aí a ser investigado. As mulheres também precisam cada vez mais melhorar a qualidade do seu processo de envelhecimento, para não ficar um processo só medicamentoso, né? Então você vai esticando a vida, usando medicamentos, né, e não tem os cuidados preventivos ali de repente, atividade física, alimentação. Então, também viver mais com mais qualidade, né? E os homens aprender a se cuidar mais, né? Olha, com autocuidado. Importante a gente falar, né? Porque é algo assim que já vem, é uma cultura, um negócio que vem de muito lá atrás, porque o homem, difícil ir no médico, né? E só vai no médico mesmo quando está, tipo assim, no último grau, na última instância, preciso ir, vai arrastado ainda. Então, é muito importante essa sua colocação, porque a gente atenta aqui a você, homem, né, que está assistindo, o ponto de vista, a importância de você ter o autocuidado. E o autocuidado nada mais é você prestar atenção, né, na sua qualidade de vida, fazer a sua visita periódica ao médico, independente se você tem sintoma de alguma coisa, porque a mulher, ela vai mais ao médico, né, mas o homem já não, nem tanto. Então, por isso que o pessoal faz aqueles... tem o Novembro Azul, né? Tem muitos meses aí que lembram que o homem precisa se cuidar. Então, a gente está falando aqui do envelhecer de cada um, e o envelhecimento também, né, tem aquela ligação no autocuidado. A mulher vai mais ao médico, o homem não. Então, que tal você parar, pensar e começar a ir com mais frequência, né, ao médico? Professor, no seu ponto de vista, qual que é o maior desafio brasileiro
né, na atenção ao envelhecimento populacional? Qual que é o maior desafio? São políticas públicas? É a questão da saúde? Qual que é o maior desafio do Brasil referente a esse envelhecimento da população? Então, acredito que o maior desafio hoje não está nem com atenção aos idosos em específicos de hoje, mas, sobretudo, aos adultos, aos jovens, que estão sendo empurrados para a informalidade, né? A gente tem um processo de precarização do trabalho, né? A gente tem alguns que afirmam a uberização da economia, né? E essas pessoas não estão contribuindo com o INSS, não estão tendo a sua proteção do trabalho que deveriam, e elas vão se tornar idosas também. Então a gente tem uma projeção de aumento da população idosa, ao mesmo tempo que a gente tem uma precarização das condições de trabalho e redução dos direitos a essas pessoas. Então, qual segurança a gente vai ter dentro do nosso processo de envelhecimento? Será que o jovem de hoje que está contribuindo para o INSS vai conseguir se aposentar algum dia? Será que a gente vai ter ainda esse instituto da aposentadoria? Né? Qual debate a gente vai fazer em relação a isso? Então, acho que esse é um grande desafio, né? O Brasil conseguir promover um debate sem retirada de direitos, né? E com a maior segurança em relação ao trabalho, né? A dignidade no trabalho, frente a uma economia que está inserida num contexto internacional de grande pressão, né? Sobre as condições de trabalho. Então esse não é um debate só do Brasil, é um debate de outros países também, como a gente consegue melhorar a eficiência produtiva, né? Fazer com que a gente consiga produzir mais com menos e fazer com que a população em idade ativa tenha condições de criar o seu processo, né, de previdência para o seu envelhecimento. Então esse é um grande desafio e ele tem duas perspectivas interessantes, né? Uma é a preocupação pública com esse fato, né, que eu acho que é o ponto central do debate, e o outro é o nível de responsabilização dos indivíduos. Existe uma tendência à privatização, né, do envelhecimento. Então você joga a culpa de qualquer tipo de carência, qualquer tipo de problema para o indivíduo, né? Olha, se você envelheceu e não tem patrimônio, o problema é totalmente seu. Foi a trajetória da sua vida, foi o que você construiu. Se você envelheceu e não tem saúde, foram as escolhas que você fez, né, em alimentação, em tabaco. Então esse é um processo de responsabilização do indivíduo. E quando ele é feito de maneira demasiada, você joga toda a culpa para o indivíduo e tira a responsabilidade do Estado em relação à promoção de políticas públicas de cuidado de saúde, assistencial e diversos outros fatores, educação. Então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Os indivíduos precisam ter responsabilidade sobre o seu processo de envelhecimento, mas muita gente nem está conectada com isso porque está tendo que pegar o ônibus, atravessar a cidade, trabalhar 10 horas, né? Ou pegar a moto, colocar a caixa de isopor nas costas, trabalhar 12 horas. Como é que essa pessoa vai se preparar para o seu processo de envelhecimento, né? Que futuro a gente vai ter para essas pessoas? Então, veja que não tem como, né? A gente vai falar de envelhecimento. Se a gente não tiver desenvolvimento, o envelhecimento realmente vai ser um processo preocupante no Brasil. Exatamente, preocupante mesmo, né? Agora, vamos falar sobre a obrigação de envelhecer bem, né? Obrigação de envelhecer bem, será? Como forma de negação do envelhecimento, né? Pode ter aí alguns prejuízos. A pessoa fala assim, não vou envelhecer, não quero envelhecer, porque tem essa questão também da pessoa que acaba se olhando no espelho e aí ela fala, poxa vida, eu não acredito que está acontecendo isso comigo, né? O senhor acredita que esse não querer envelhecer leva as pessoas a excesso de procedimentos estéticos e outros hábitos que possam retardar o envelhecimento, mas, vamos abrir uma aspas aí, deixar a saúde da pessoa um pouco mais debilitada, podemos dizer assim, porque dependendo do que a pessoa ela vai utilizar para retardar o envelhecimento, pode ser que o envelhecimento seja retardado, mas algo no corpo também pode, né, ter algum probleminha. Aquela questão, se arruma uma coisa, mas desarruma outra, né? No seu ponto de vista, a questão aí da estética, dos procedimentos cirúrgicos, né, das aplicações, tudo isso que a gente vê para retardar o envelhecimento, como é que você avalia isso aí?
Então, isso faz parte da nossa economia de mercado, né? Na medida que a gente tem uma população crescente, né, de 60 anos ou mais, pessoas... esse é um mercado que vai demandar esse tipo de atenção. Né? E o mercado não perde tempo. Então, as clínicas, né, de estética, a indústria farmacêutica... Então, há toda uma transição da indústria, né, para oferecer produtos a esses interessados, né, em medidas anti-envelhecimento. Né? E aí, acho que o debate que fica dentro da questão do envelhecimento é até que ponto isso é coerente, né, com as condições de saúde. Então, acredito que, pelo menos no âmbito da esfera pública, é preciso ter uma atenção específica em relação a esses profissionais que estão realizando procedimentos estéticos, né, como que é essa oferta. Também tem uma questão da propaganda enganosa também, determinados medicamentos ou cremes, né, produtos cosméticos que oferecem ali uma solução de algo que não vai acontecer. E eu acho que as pessoas precisam fazer as pazes com o processo de envelhecimento, né? Consigo mesmo, e entender que a gente está vivendo agora uma sociedade do processo de envelhecimento. Exato. Então, vai ser cada vez mais comum a gente se deparar com pessoas na mesma faixa etária e que vai estar passando pela transformação biológica da mesma forma. Então, a gente teve uma população majoritariamente mais jovem, tende a ter uma população majoritariamente mais velha. Será que vai valer sentido todo mundo ficar usando o mesmo filtro no Instagram, então, né, para parecer mais jovem? Todo mundo usando a mesma maquiagem? Todo mundo tendo que colorir o cabelo, né, retocar a raiz ali, não suporta mais aquilo, mas tem que fazer porque está preocupado com o outro. Aí extrapola um pouquinho, eu sou economista de formação, né? Eu acho que extrapola um pouquinho as minhas competências que ficam lá mais presas nos números do IBGE e do IPEA, né? E aí vai mais pro lado da psicologia, né? Para estudo. Mas é verdade, é verdade. Se todo mundo for, né, se deparar com o envelhecimento e começar a tentar utilizar de maneiras estéticas, né, não tão saudáveis assim, algumas sim, outras não, mas, poxa, a vida já pensou, todo mundo esticadinho, tudo do mesmo jeito, né, poxa vida. Exato, não, qual né? que é o novo padrão, né? Então. Assim, qual que é o padrão de beleza vigente? Eu vou seguir essa manada, vou seguir essa onda. Bom, é uma alternativa, mas eu não sei se eu estou nesse grupo não, viu? Porque eu acho que isso também não está só em relação aos idosos, isso também está em relação aos jovens. Sim, claro. Hoje a gente vê, né, um processo de culto à massa muscular e as pessoas, você tem que acumular o máximo possível, porque quando você ficar idoso, você vai perder massa muscular. Então a pessoa começa a usar esteroide anabolizante, fica gigante, né? E isso não tem nada a ver com o processo de envelhecimento saudável, né? A massa muscular que se diz é a massa muscular que você adquire natural, né? Natural, exato. Então, assim, não adianta você acumular 120 quilos de massa magra, porque você não vai conseguir manter isso dentro do seu processo de envelhecimento, né? E, inclusive, é difícil a gente encontrar na história, né, um grande número de pessoas que envelheceram bem, que eram fisiculturistas, que tinham muita massa muscular, né? O padrão mais conhecido internacionalmente é o padrão japonês, né, do processo de envelhecimento. As pessoas com um aspecto mais magro. Então, tanto a obesidade quanto o excesso de massa muscular, principalmente com o uso desses recursos ergogênicos que elevam a pressão arterial, né, aumentam a probabilidade de morte antes mesmo dos 60. Então, mesmo o jovem precisa se atentar a essas questões estéticas, né? Esse novo padrão de beleza, né? Que é instagramável, né? A gente precisa publicar a foto lá, vai na academia, precisa publicar. Tá pago. Isso tá pago. Então, até onde você vai, né? Para atender a um novo padrão estabelecido na sociedade. E com isso eu não estou criticando. Eu acho que as pessoas precisam ir na academia, precisam fazer atividade física. Esse processo de envelhecimento precisa acontecer. Agora, os extremos em procedimentos estéticos e a busca dos extremos também, querendo se comparar a atletas de alto rendimento, é algo que pode cobrar um preço muito caro. A gente está vendo aí, período de Olimpíadas, né? Os atletas com lesões, né? A própria medalhista, nossa grande medalhista, a Rebeca, né? Agora não vai competir mais em razão da lesão no joelho. Então, muita gente quer ter o aspecto de atleta, mas vai pagar um preço muito caro, né? Então, é preciso ter equilíbrio dentro desse processo de envelhecimento. Né, um pouquinho de equilíbrio vai muito bem.
Muito bem, gente. Equilíbrio, essa é a palavra. Agora, a gente está quase fechando. Vamos falar um pouquinho sobre etarismo, né? Já que nós estamos falando de envelhecimento. Infelizmente, o etarismo é uma realidade presente em diversos aspectos da vida das pessoas idosas aqui no Brasil, né? No mercado de trabalho, muitas vezes, as pessoas são excluídas de oportunidade de emprego devido a preconceitos e estereótipos negativos em relação à sua idade. Nós temos uma notícia que foi, um fato que foi notícia da mulher de 42 anos que sofreu preconceito, né? Porque ela voltou para a faculdade. Então, gostaria do seu ponto de vista referente a esse panorama, né? Que vem mudando o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de vida. Gostaria que você falasse um pouco para a gente, então, qual que é o seu ponto de vista. Eu tenho uma determinada idade para voltar para a faculdade, eu tenho uma determinada idade para eu me aposentar, por exemplo, né? Quando você disse aposentar, nós conversamos aqui, aposentar, voltar aos seus aposentos. Poxa vida, fiz 65 anos, eu vou me aposentar, então agora eu vou parar, vou ficar. Tem uma determinada idade mesmo para isso, ou a gente pode seguir a vida enquanto tiver força, vontade de encarar os desafios? Qual que é o seu ponto de vista referente a esse assunto que eu acabei de falar? Olha, do meu ponto de vista, a gente não pode perder a ideia platônica, né? De desejar aquilo que não tem. Muito bom. Então, a gente precisa desejar o tempo todo e a vida se move a partir disso. Existem alguns estudos sobre pessoas do sexo masculino, né? Que ficam doentes, adoecem após a aposentadoria. Né? Então, muitas vezes a pessoa também espera a vida toda se aposentar, né? Aí quando se aposenta, fala, poxa, e agora? Exatamente. Então a gente não pode deixar, né, de inserir novos projetos nas nossas vidas. A gente precisa, não pode, claro, a gente vai ter a gratidão, né? Tá na moda também agora a gratidão, né? Sim. A gratidão, realmente tem que ter gratidão pelo que a gente tem hoje, mas a vida é movimento, a gente precisa inserir novos projetos. Portanto, não importa a idade. Se eu quero fazer um curso superior, se eu quero aprender uma nova profissão, inclusive também tem alguns estudos que mostram, né, que no Japão existem pessoas que têm 6, 7 carreiras ao longo da vida. Então, muita gente que está assistindo o programa agora, talvez está fazendo transição de carreira e está lá, poxa vida, será que vai dar certo? Não sei o quê. Claro que vai, né? Tem que fazer acontecer. Até porque a economia também demanda esse tipo de mudança, né? As pessoas, antigamente, tinham a expectativa de se aposentar talvez no mesmo emprego, sim, né? Ficar verdade. Trabalhando a vida toda naquela mesma profissão, e hoje não. Hoje a pessoa trabalha uma década às vezes na profissão e fala, poxa, eu não aguento mais, eu quero um novo projeto, eu quero uma nova experiência, e aí vai se aventurar numa nova profissão, vai fazer uma transição de carreira. Isso acontece também com relacionamento, né? Sim. Agora com a questão de maior debate, né, e uma busca por maior igualdade nas discussões de envelhecimento, as pessoas, as questões de relacionamento, as pessoas não precisam estar sujeitas a relacionamentos abusivos, tóxicos. Então, não importa a minha idade, eu vou finalizar esse relacionamento e a fila anda, né? Vou seguir a vida com uma nova perspectiva, né? Talvez não de um outro relacionamento de maneira imediata, mas aberta a essas possibilidades. Exatamente. Então não existe idade para novos projetos, né? Esse é um ensinamento que a gente vai aprendendo também ao longo da vida, né? Principalmente, como eu disse no bloco anterior, acompanhando o processo de envelhecimento e aliás, o período já como idoso, né, de algumas pessoas que eu convivi, né, vendo que essas pessoas são muito movidas por projetos. Né? A pessoa não para, fala, poxa, vou abrir uma empresa. Fala, poxa, mas você está com 65. Não, eu estou com energia. Muito e vamos lá. Então, acho que essa é uma grande lição, né? Manter esse espírito platônico de desejar o que não se tem. O melhor é estar em movimento sempre, né, professor? Exato. Acabou o nosso bate-papo, quero agradecer a sua participação com a gente aqui, trouxe informações bem legais para as pessoas que estão em casa, para nós aqui da TV também, que é sempre bom conversar com uma pessoa que tem aí, né, uma posição, uma opinião formada sobre um determinado assunto, e hoje nós falamos do envelhecer de cada um, é só uma pincelada, porque esse assunto é assunto de se ficar conversando o dia todo, mas eu quero agradecer a sua participação e por ter trazido aí o seu conhecimento para a gente aqui do Ponto de Vista.
Muito obrigado. Estou desde 2017 estudando essa temática, apaixonado, e foi muito bom poder estar aqui conversando com vocês, compartilhando um pouquinho da minha pesquisa. Maravilha! Nós conversamos com o professor Anderson Gonçalves, que falou um pouquinho sobre o envelhecimento, o envelhecer de cada um. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. E olha, a dica que fica para você desse ponto de vista é: continue, né? Siga, mantenha o movimento e cuide de você mesmo, né? Então você, homem, já sabe, vai procurar aí um médico, vai fazer um check-up, né? E a mulher que está aí na ação, está na ativa, vamos lá, encarando os desafios para que a gente possa ter aí um envelhecimento saudável. Combinado? Um abraço grande para você e a gente sempre se vê por aqui na programação da TV Câmara Campinas.